Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é a Chay, da Onda Chay. E o vídeo de hoje é sobre referências bibliográficas ABNT. Nesse vídeo eu vou te ajudar aqui a como fazer corretamente a sua referência, então eu vou te dar exemplos e aplicações, né? Vamos pensar assim, as referências ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, consistem basicamente na indicação de autor, título, edição, local, editora, tá? Data, de qualquer citação feita num texto, o que é obrigatório nos trabalhos acadêmicos. Além de, nessa situação aqui, valorizar o embasamento científico de um trabalho, tornando mais credível, digamos assim, a padronização das referências facilita as pesquisas, né, posteriores e servem para a inclusão de bibliografia. Aquela famosa bibliografia que nós temos, às vezes, tanta dificuldade de compreender, de fazer quando nós iniciamos um curso, né? Então, aqui nós temos um primeiro exemplo, olha só, eu tenho no texto, né? Paralelamente, a crônica leiga aparece a dos jesuítas, tão rica de informações e com um plus, né, de intenções pedagógicas e moral. Na referência, eu preciso colocar Alfredo Bose, Alfredo, História Concisa da Literatura Brasileira, 38ª edição, São Paulo, Cultrix, 1989, né? Bom, basicamente, tudo que você precisa preencher está aqui. Agora eu vou te mostrar isso de uma maneira mais fácil, porque eu trouxe uma maneira aqui mais fácil para a gente ampliar, para que eu te mostre. Primeiramente, depois eu já volto na aplicação. Então, vamos às regras e basicamente está tudo que você precisa preencher aqui. Olha só, você vai precisar fazer primeiro o sobrenome do autor, de modo geral, o último em letras maiúsculas, nome e outros sobrenomes, abreviados ou não. Depois o título em negrito, né? Grifo ou itálico. Subtítulo, se houver, sem recurso tipográfico, ou seja, normal. Depois a edição, se houver. Depois o local de publicação, que é a cidade. Depois a editora, a data da publicação, distribuição, impressão ou outra, se tiver. Bom, vamos olhar isso aqui na aplicação. Vamos procurar aqui, ó. Vou dobrar o papel, tá? Que eu peguei dessas citações, para que fique mais fácil da gente olhar e encontrar. Então, vamos lá. Eu gosto sempre assim, olhar a teoria, mas entender ela na prática. Então, o nome do autor, de modo geral, o último em letras maiúsculas, tá aqui, tá? Nomes e outros sobrenomes abreviados, só tem um nome, tá certo? Depois, título em negrito. Opa, título em negrito. Itálico, grifo ou itálico. Ok? Aqui escolheram negrito. Subtítulo, se houver, sem nenhum recurso, nós não temos aqui, tá? Edição, nós temos aqui. Local é São Paulo, que no caso é a cidade, né? A editora e a data. Ok? Bom, já tá dando para entender, Chay. Então, vamos continuando aqui. E a gente vai ter outros exemplos para vocês, tá? Bom, nos títulos, podemos colocar apenas a primeira palavra ou todas as palavras indicadas com letra maiúscula, exceto se forem artigos, né? Definidos ou indefinidos, e palavras monossilábicas. Ó, bom, então a gente tem aqui, ó, nome, em letras maiúsculas, último nome, o título, a editora, o ano, perdão, a cidade, a editora e o ano, né? Aqui a mesma ideia, né? Lembrando que a gente não precisa colocar as letras maiúsculas quando a gente tiver pronomes, tá bom? Isso é uma dúvida que às vezes tem muita gente que se confunde, né? As referências bibliográficas, elas devem ser alinhadas à margem, né? Esquerda e direita. E a separação entre uma ou outra referência deve ser feita por uma linha em branco de espaço simples e pode ser utilizada no sistema numérico ou alfabético. Quando a gente tem mais do que uma, né? Primeira, segunda, só dá um espacinho.
vamos ver exemplos de sistema numérico. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Aqui. Bom, as referências, elas podem ser apresentadas, então, na ordem em que foram citadas no texto, né? A primeira, segunda, terceira, depois lá nas suas referências, você vai colocando na mesma ordem que elas se encontram no texto. No rodapé da página em que consiste a citação. Bom, a primeira colocou o sobrenome em letras maiúsculas, colocou o nome da obra, colocou a edição, colocou a cidade, colocou a editora, colocou o ano. Essa foi a primeira, ok. Agora, a próxima é só numerar com 1, depois numerar com 2, tá? É seguir ordem mesmo, tá? Isso em sistema numérico. Se a gente pensar em sistema alfabético, olha só como poderia ficar, tá? Aqui, ó. Bom, as referências podem também ser apresentadas em ordem alfabética, tá? No fim do capítulo ou no fim do texto, numa lista de referências. Então, se for em ideia de alfabético, né? B vem antes do M, seguindo a mesma padronização. Tudo bem por aí? Espero que sim. Agora, quando são citados obras do mesmo autor, como que funciona? Olha essa mágica acontecendo aqui na obra do mesmo autor, que tem várias citações, que é o exemplo aqui de Freire. Olha só, quando são citados obras do mesmo autor, que é esse caso aqui, que tenham que ser inseridas, né, uma abaixo da outra, tá? Podemos colocar o nome do autor na primeira referência e, a partir da segunda, substituir o nome por um traço do tamanho de 6 espaços. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. 6 espaços, tá? Ah, Chay, mas aqui o nome é gigante. 6 espaços, ok? Ó, primeiro, depois, e basta que você coloque, então, 6 espaços. Bom, te ensinei a fazer a referência, né? Agora, continuando nessa ideia aqui de referência de livros, tá? Olha bem. Bom, a gente tem que ter esse quadro, né? Eu acho muito importante, sempre à mão, né? Pois ele serve de base, tá? E as alterações que surgirem vão depender principalmente do número de autores na obra, né? Eu posso fazer uma citação com mais do que um autor, tá? Bom, então, vamos lá. Como a gente vai, né, fazer a citação com apenas um autor? Bom, aqui você deve ter printado já e a gente volta lá para onde nós estávamos quase no começo, né? Bom, essa você já sabe. Então, um belo exemplo, você vai colocar o sobrenome maiúsculo, vai colocar o nome em minúsculo, vai colocar o título, vai colocar a edição, a cidade, a editora e o ano, ok? Chay, ok, maravilha. Toca pra frente, toco. E agora eu vou dizer para vocês como faço com até 3 autores. E aí, Chay, bora lá. Olha só, se houver mais do que um autor, e aqui nós estamos falando de até 3 autores, a única diferença que a gente vai ter aqui é que você tem que colocar os nomes dos autores separados por ponto e vírgula e dar um espaço. Que fica assim, ó. O sobrenome do autor, de modo geral, o último, né, com letras maiúsculas, o nome. Aí você dá um espaço. Aí mais um. E aí segue título, segue edição, segue o local, segue a editora. A única diferença é que você vai colocar os nomes e vai colocar o ponto e vírgula entre eles. Beleza? Beleza. Então vamos ao exemplo, meu amor. Vamos ao exemplo. Festa em Ipanema. Como dizem, Festa em Ipanema, meu amor. Ó, então eu tenho autor 1, ponto e vírgula, ó. Autor 2, ponto, e aí seguir a referência como nós já vimos na referência base. Bom, até aí beleza, Chay. E aí vem a questão. E com mais de 3 autores, meu amor, uma referência de um livro ou de um artigo com mais de 3 autores, como que eu faço? Bom, então vamos lá. Sobrenome do autor, o último, maiúscula, minúscula, nome ou de sobrenome é tal. Título em negrito, grifos, subtítulo quando houver, edição, local,
editora e a data. Porque assim, se houver mais do que 3 autores, né? Mais do que 3 em diante, convém indicar todos, mas com a alternativa é permitido colocar apenas o nome do primeiro, né, autor, seguindo a expressão e tal, né? Que é a abreviação da expressão em latim que significa e outros. Lembra quando a gente fala etc e tal? É isso aqui, ó. Etc e tal. Etc e outros, né? Aí é redundante, né? Dizer que tem outros, né? Etc também vem dessa etimologia, tá? Então, tudo bem, mas você pode fazer assim, tudo bem colocar todos ou tudo bem fazer assim. Olha aqui na prática, você colocou Urane, etc e tal, ou seja, temos outros aqui, tá bom? Ó, na dúvida, printa. E aí eu te pergunto, como fazer referências de sites? Chai do céu, hoje em dia a gente pega tanta coisa em site que a gente não sabe. Mas é bem simples também. Depois de colocar o autor, o título, tal como se faz nos livros, você acrescenta, ó, autor, né, título, tal como se faz nos livros, você acrescenta a expressão disponível em, tá? E aí o endereço eletrônico. Então, sobrenome do autor, também da mesma maneira, o nome, o título, nome do site, o ano, né? O ano que você pesquisou. E aqui a parte disponível em, e aí você vai colocar o link do site, tá? Isso é muito importante. Vamos a um exemplo para ficar, ó, tá? E aí não esqueçam que além de botar disponível, você tem que colocar o dia do acesso, ó. Volta aqui, ó. Disponível em, taranã, e o acesso em, tá? Porque sites mudam, né? Às vezes o mesmo link pode mudar. Bom, né? Segunda, você deve acrescentar, então, a expressão de acesso em. E aí, a gente tem um bom exemplo aqui, né? Ó, Fernandes, Márcia, tá? Palavras difíceis e seus significados, toda a matéria, 2019, disponível em todamatéria.com.br, palavras difíceis, acesso em 1º de outubro de 2019. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo sobre referências da ABNT. Para mais dicas, inscrevam-se no canal. Eu tenho muitas dicas de português para ajudar vocês aqui. Beijo, beijo, beijo.